Amém. Meus irmãos, o principal versículo desse capítulo que nós lemos encontra-se, é o número 6. Versículo 6 é o centro desta passagem que nós lemos. Lemos do 1 ao 18, porém o versículo 6 é o tema desta celebração da manhã. E eu gostaria que as crianças que sabem ler pudessem ler esse versículo. Vamos lá, crianças? O versículo 6. Os adultos aí, os pais que estiverem próximos aí, pode ajudá-las, tá bom? Bem bonito, crianças. Ele, porém, lhe disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde foi. Muito bem. E vocês, adultos, leiam agora para mim o versículo 15 e 16. As crianças leram mais bonito, tá? Meus irmãos, nós lemos durante a liturgia o capítulo 15, que nos contou a respeito do momento em que Jesus expirou e logo depois o momento em que ele foi sepultado. José de Arimateia e Nicodemos, eles sepultaram o corpo de Jesus no túmulo de José de Arimateia. Então ele vai, pede o corpo de Jesus e juntamente com Nicodemos eles então o sepultam no sepulcro novo, diz, que pertencia a José de Arimateia. Novo porque ele havia comprado o sepulcro, mas ainda não havia utilizado. Mas ele vai utilizar agora. José de Arimateia, um membro do Sinédrio, aquela liderança judaica que, juntamente com os romanos, incitaram o povo contra Cristo, prenderam Cristo, participaram do julgamento, tramaram todo este episódio. E é claro que nós sabemos que tudo isso sempre esteve subordinado à soberania de Deus. Deus usou esses homens para que tudo isso ocorresse e acontecesse. Eles quiseram, certamente, no coração deles, eles foram responsáveis por isso, mas nós não podemos esquecer que Deus, desde a eternidade, havia planejado, arquitetado e organizado todo este momento para que Cristo pudesse cumprir o plano eterno da salvação. Então, neste momento em que Cristo ele é sepultado no túmulo de José, por ele e por Nicodemos, há a prova de que Cristo morreu realmente, não foi algo inventado durante a história por cristãos, mas foi algo que verdadeiramente aconteceu, cumprindo a profecia de que está escrito e registrado em Isaías 53:9. Lá em Isaías 53:9 diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então essa profecia, anunciada há tanto tempo atrás, se cumpre aqui neste momento em que Cristo ele é sepultado. Mas se Marcos terminasse com este relato do sepultamento, nós não teríamos evangelho. Nós não teríamos um Salvador salvando pecadores. Há uma continuidade. Jesus Cristo não apenas morreu, não simplesmente foi sepultado, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E é isso que nós celebramos nesta manhã. No primeiro dia da semana, nos diz o relato de Marcos. O versículo que as crianças leram. Não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui.
vide o lugar onde tinham posto. E isso aconteceu depois do sábado. O versículo 1 nos diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Domingo. E este fato é importante para a mudança do dia em que nós nos reunimos para dedicarmos a Deus. Por isso que nós nos reunimos no domingo, no primeiro dia da semana. Por isso que não é mais no sábado. No Antigo Testamento era o sábado, o dia do descanso. Agora passa a ser o domingo, o dia em que o nosso Senhor ressuscitou. E essas mesmas mulheres estiveram presentes na hora em que Jesus expirou, na hora em que Jesus veio se entregar morrendo. O versículo 40 que nós lemos do capítulo 15 disse: estavam ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, de José, e Salomé. As mesmas mulheres que presenciaram a morte de Cristo, agora compram aromas, especiarias aromáticas para embalsamar o corpo de Cristo. E elas logo cedinho vão até o túmulo para que pudessem dar continuidade a esse embalsamento que já havia sido iniciado antes do sábado por José e por Nicodemos, responsáveis por sepultar Jesus. Então a ressurreição de Cristo, ela é parte essencial do Evangelho. Sem a ressurreição de Cristo, sem o Cristo ressurreto, não haveria Evangelho, não haveria salvação. Nenhum pecador teria a chance de ser salvo. 1 Coríntios capítulo 15, 17 nos diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui, na casa de Deus? Por que nos reunimos todos os domingos? Se Cristo não ressuscitou, você tem fé em quê? Em quem? Se Cristo não ressuscitou dos mortos, se Cristo não venceu os mortos, você continua escravo do pecado. É isso que Paulo está afirmando, está alegando aqui em 1 Coríntios. O servo que se entregou à morte por nossas transgressões ressuscitou. Marcos, ele usa o termo servo para Jesus Cristo. Jesus Cristo veio como servo, ele veio servir. E durante todo o seu ministério terreno, ele serviu. Ele serviu aos necessitados. Ele serviu a todo aquele que precisava de algum tipo de auxílio, de acolhimento, de ajuda, principalmente espiritual. Esse é o evento glorioso que Marcos registra aqui no seu capítulo 16. O servo que se entregou à morte por nossas transgressões ressuscitou. Esse é o tema da mensagem desta manhã. O servo que se entregou à morte por nossas transgressões ressuscitou. E é isso que nós temos que pregar. Nós lemos: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer neste evangelho pregado por nós será batizado, como símbolo visível, como testemunho desse crer, dessa fé em Cristo, que é o evangelho. Porém, quem não crer será condenado. É por isso que nós precisamos anunciar Cristo, anunciar a sua ressurreição, para que todo aquele que ouvir e nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas por outro lado, para que todo aquele que ouvir e não crer seja condenado. É por isso que nós temos essa responsabilidade. Então Marcos, ao falar sobre o servo que se entregou à morte, mas ressuscitou, nos mostra aqui nos primeiros 8 versículos um túmulo vazio. A certeza, a verdade de que Cristo ressuscitou.
Então, numa manhã de domingo, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Salomé foram até o túmulo de Jesus, onde ele estava sepultado, para terminar o seu embalsamento. Quando elas chegaram lá, elas tiveram 3 surpresas. A primeira surpresa, a pedra que lacrava o sepulcro estava removida. E os sepulcros daquele tempo eram diferentes dos nossos. Eram feitos em rochas. Não eram o sepulcro cavado como nós temos em nossa cultura. Mas era feito numa rocha e uma grande pedra então selava a entrada do sepulcro. E nós temos aqui então essa pedra que foi removida. Elas chegam e a preocupação delas antes de chegarem no túmulo era exatamente esta: como nós vamos remover essa pedra? Quem vai remover por nós? É o versículo 3. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Era uma preocupação que elas tinham ao chegarem até o túmulo, mas para a surpresa delas, quando elas chegam, a pedra já está removida. Elas então entram, e a segunda surpresa, elas não encontram o corpo de Jesus, mas elas encontram um jovem, nos diz Marcos. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. No mesmo local onde o corpo de Cristo havia sido depositado a um jovem. E as outras passagens que trazem esses mesmos relatos nos apontam que era um anjo. Um anjo estava ali no lugar de Cristo. E para a surpresa delas novamente, a terceira surpresa, ele diz: ele ressuscitou, não está mais aqui. Vocês procuram por Jesus o Nazareno, mas ele não está mais aqui. Então elas ficam surpresas, atemorizadas, com medo. O que será que aconteceu com o corpo de Cristo? O servo que se fez obediente até a morte, o servo que se entregou à morte, venceu a morte triunfantemente. Esta é a surpresa que elas encontram chegando ali no túmulo. E o anjo então dá uma ordem para elas. Que ordem é essa? Versículo 7. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Cristo ressuscitou, está a caminho da Galileia para encontrar os seus discípulos, para encontrar as pessoas que ele amava, as pessoas que já tinham feito parte da sua vida, mas elas precisam anunciar isto, enquanto ele está encaminhada até a esses encontros. E é interessante que o anjo especifica: ide, anunciai aos seus discípulos e anunciai também a Pedro. Mas Pedro não era discípulo, não fazia parte do colegiado dos discípulos? Mas qual foi a diferença entre Pedro e os outros discípulos? Durante todo este evento, quando Cristo foi aprisionado, todos os seus discípulos se esconderam com medo. Mas um deles foi visto e foi questionado, Pedro. Ele ficou ali meio escondido, tentando observar o que iria acontecer, enquanto os outros se esconderam realmente, sumiram aos olhos de toda a multidão. Mas Pedro, ele foi notado. E perguntaram: não é você um dos discípulos? E o que Pedro faz por 3 vezes? Nega a Jesus Cristo. Provavelmente Pedro estava envergonhado, estava arrependido do que fizera. Mas a grande notícia para o arrependido é que Cristo restaura. É que Cristo vai ao encontro e renova e restaura o pecador arrependido. Por isso que ele é
contado à parte dos discípulos quanto ao anúncio da ressurreição de Cristo. Conte a Pedro que Cristo vai se encontrar com ele. Um encontro restaurador. Um encontro onde Jesus não vai cobrar dele explicações, mas vai restaurá-lo. Vai continuar, conduzir o coração de Pedro. Vai fazer de Pedro um apóstolo, um pregador do Evangelho. Então, aquelas mulheres precisam testemunhar daquela surpresa maravilhosa que elas haviam recebido. A ressurreição prova que Jesus Cristo, o Filho de Deus, venceu a morte. Nenhum outro homem foi capaz de vencer a morte. E muitos dizem que este período do ano, esta celebração da ressurreição que acontece durante a celebração da Páscoa, esta comemoração cultural que temos, este feriado pascal, esta celebração é mais importante ainda do que a celebração do Natal, porque todos nasceram, mas apenas um ressuscitou. Um venceu a morte, Jesus Cristo. Então, esta mensagem é a triunfante mensagem do único que pôde vencer a morte em nosso lugar, porque ele se entregou em nosso lugar. É a evidência de que as Escrituras são verdadeiras e de que há um Salvador que venceu a morte em nosso lugar e que pode nos restaurar, pode restaurar o pecador, pode gerar vida novamente em um coração morto, em um coração falecido em pecado. Além do túmulo vazio, Marcos nos mostra as aparições de Cristo, agora olhos testemunhando deste fato, desse triunfo, dessa vitória. Em nossas Bíblias nós temos os títulos separando as porções dos versículos. Então Jesus aparece a Maria Madalena, do versículo 9 ao 11. Jesus aparece a 2 de seus discípulos, do versículo 12 ao 13. E finalmente, Jesus aparecendo entre os 11, o seu colegiado, e dando-lhes uma ordem. Então, Maria Madalena encontra-se com Jesus de forma particular. Outras mulheres também têm esse encontro com Jesus, e nós temos esses relatos também em João capítulo 20, nós temos em Mateus capítulo 28. Pedro tem um encontro especial com Cristo também, individual. Lucas 24 nos relata isso, e também 1 Coríntios, Paulo traz esta mensagem. Jesus aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estão conversando a respeito de tudo aquilo que havia acontecido, a morte e o sepultamento de Jesus, e Mateus nos diz que um deles chamava Cleopas. Marcos não se atenta ao nome deles, apenas diz 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, e Jesus então se encontra com os 11. E esse encontro com os 11 é um encontro exortativo, onde Cristo vai repreender a incredulidade deles. Então Jesus se encontra com finalidades diferentes, mas encontros verdadeiros. Marcos destaca que Maria Madalena foi a primeira a ver Cristo, o Cristo ressurreto, no versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual ele expelira 7 demônios. Em seguida, ele se encontra com 2 de seus discípulos, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Esses companheiros aqui, que Marcos também não cita o nome, eram Pedro e João.
Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, qual foi a reação deles? Eles não acreditaram. Um coração ainda incrédulo. Uma coisa é você ouvir a mensagem sobre a ressurreição, outra coisa bem diferente é você ter um encontro pessoal com o Senhor ressurreto. Não basta você ouvir a mensagem. A salvação não vem apenas pelo ouvir, mas vem pelo crer. E o crer vem por este encontro pessoal que o pecador tem com Jesus Cristo. É isso que Marcos quer nos mostrar. Certamente João e Pedro, eles eram salvos, mas eles ainda com um coração incrédulo, duvidosos, por tudo aquilo que eles haviam visto, e eles tinham ouvido de Cristo, que Cristo iria morrer, mas que ele ia ressuscitar depois de 3 dias. Mesmo assim, eles ainda tinham dúvida quanto a isso. Há a necessidade de um encontro pessoal com Cristo, para que a salvação possa assentar no coração do pecador e fazê-lo crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sem este encontro pessoal não há a fé, o crer em Cristo. Apenas ouvir falar é o caminho, mas há a necessidade do crer em Cristo. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo, pelo crer. A ressurreição prova que Jesus Cristo, ele se encontra com pecadores. A salvação, então, é resultado desta ressurreição de Jesus Cristo. Como eu disse no começo, se não tivesse ressurreição, se Cristo não havia ressuscitado, não haveria evangelho, não haveria salvação. A nossa fé seria em vão. Então, este evento marcado por Marcos, registrado também por outros evangelhos, nos mostra que o pecador precisa ter este encontro pessoal com Jesus Cristo. Depois disso, manifestou-se em outra forma 2 deles que estavam a caminho para o campo. E os outros evangelhos nos dizem, Lucas, que era o caminho para Emaús, e que um deles chamava Cleopas. E indo eles, anunciaram aos demais. Mas também estes não deram crédito, por causa do encontro pessoal que não havia acontecido ainda. Eles ouviram, mas o encontro não havia acontecido, por isso a incredulidade. O crer depende deste encontro pessoal que o pecador necessita ter com Jesus Cristo. Você e eu tivemos esse encontro. Ouvimos a palavra pregada, a palavra lida, a palavra cantada. Mas Jesus Cristo se encontrou conosco. Jesus Cristo se encontrou com o nosso coração, quebrantou o nosso coração. E este quebrantamento, este encontro nos fez crer, nos fez dizer, eu tenho fé em Jesus Cristo, eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. Marcos, portanto, nos mostra que a salvação depende deste encontro pessoal, destes olhos que veem Cristo, destes ouvidos que ouvem a voz de Cristo. Certamente você e eu não vimos Cristo, não ouvimos a voz dele, a sua tonalidade, mas os nossos olhos da fé viram. Os nossos ouvidos da fé ouviram, a partir da leitura do Evangelho, a partir da pregação que nos chegou aos ouvidos em algum determinado momento da nossa vida. E em terceiro lugar, Marcos nos apresenta uma mensagem e um ministério, do versículo 15 ao 18 que nós lemos aqui. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aqui nós temos, meus irmãos, uma mensagem
e um ministério, uma incumbência. A comissão que Marcos nos apresenta aqui, provavelmente, é a mesma grande comissão registrada por Mateus, lá no capítulo 28, versículos 16 a 20. É a mesma comissão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E nessa comissão, Jesus chama a nossa atenção para a mensagem, para o nosso ministério. Qual deve ser a nossa mensagem? Qual deve ser a nossa mensagem? O Evangelho. Cristo, Ele mesmo é a mensagem que deve ser pregada. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não é para pregarmos as nossas experiências, não é para pregarmos vãs filosofias, não é para pregarmos histórias fantasiosas, não é para pregarmos aquilo que bem entendermos que deve ser pregado, é o Evangelho. Jesus Cristo disse, ide por todo mundo e pregai a respeito de mim. Ele é a mensagem do Evangelho. Esse ministério foi dado aos discípulos que a partir da ascensão de Cristo vão por todo mundo, vão pregar o Evangelho como apóstolos, vão realizar grandes feitos, milagres, vão expelir demônios, vão ser capazes de falar em línguas, vão ser capazes de fazer coisas grandiosas para que olhos possam ver, para que corações possam ser quebrantados. As boas novas da salvação precisam ser pregadas. Os apóstolos pregaram. Nós, hoje, somos os responsáveis por pregar Jesus Cristo. Jesus, então, estabelece aqui esse ministério a cada um de nós. E hoje, como nós temos toda a Bíblia, como nós temos o Antigo e o Novo Testamento, essas coisas cessaram. Aquilo tudo que os apóstolos foram capazes de realizar em nome de Jesus, porque o Espírito Santo havia capacitado eles, cessaram. Hoje nós somos responsáveis por pregar o Evangelho que está registrado nas Sagradas Escrituras, as Boas Novas. Não há limite para a pregação do Evangelho. Ide por todo o mundo. Todo o mundo precisa ouvir o Evangelho. Toda criatura precisa ouvir a respeito de Cristo. E a condição para a salvação é esta: ouvir o Evangelho, ouvir a respeito de Cristo e crer. Quem crer e for batizado será salvo. E aqui a salvação não é pelo ato do batismo. O homem ele não é salvo por passar pelo batismo, mas o batismo é o testemunho visível da salvação que aconteceu no seu coração. A salvação vem pelo crer. Crer na palavra, crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo. O ato do batizado é o testemunho diante dos homens deste fato que aconteceu no interior do pecador, no seu coração. Então, as pessoas não são salvas porque elas são batizadas, mas elas são batizadas para testemunhar da sua fé, da sua possibilidade de dizer, eu creio em Jesus Cristo, algo que aconteceu no seu coração e que foi realizada pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós precisamos anunciar o Evangelho a toda criatura. Essa responsabilidade pertence a nós hoje. Concluindo, meus irmãos, Marcos nos apresenta aqui no capítulo 16 a ressurreição de Jesus Cristo. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele triunfou sobre a morte. Ele foi o único capaz de vencer a morte. Ele pisou sobre a morte, garantindo assim a nossa vida, a vida espiritual, e também a nossa ressurreição para a vida eterna. Em segundo lugar, Cristo, ele se encontra com pecadores, é o que Marcos nos mostra aqui. O pecador precisa se encontrar com Cristo, e é Cristo que faz esses encontros, é Ele que vai até o pecador, é Ele que convence o coração, através do seu Santo Espírito. A salvação depende deste encontro. E todo aquele que ouvir por instrumentalidade nossa, seus servos, seus discípulos, e crer,
este será salvo e deve passar pelo batismo, testemunhando aos olhos de todos de que o seu coração foi capaz de crer por obra do Espírito Santo, que a fé veio até aquele pecador por obra de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é a pedra angular da nossa fé. Sem ela não há evangelho, não há justificação, não há esperança, não há vida eterna. Se Cristo não ressuscitou, como diz Paulo, é vã a nossa fé. Nós continuamos escravos do pecado. Mas isso não aconteceu porque Jesus Cristo ressuscitou. E é isso que estamos celebrando nesta manhã. É isso que as nossas crianças cantaram aqui. É isso que nós cantaremos após o término desta mensagem. E é isso que nós precisamos anunciar. Cristo ressuscitou, o túmulo está vazio. Aquele que vocês procuram não está mais aqui. Ressuscitou para estar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, conduzindo o mundo que lhe pertence, se encontrando com pecadores, para que aqueles escolhidos, aqueles eleitos, possam ter o seu coração quebrantado, possam se arrepender dos seus pecados e então testemunhar que agora eles creem, eles servem a Cristo e assim, então, serem batizados. A ressurreição de Cristo nos assegura que a obra de Cristo foi aceita pelo Pai. Eu e você não teríamos condições de realizar essa obra. Cristo teve. Ele vive. Nós vivemos. Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos no último dia. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém.